Você está assistindo mais um Historicidade. Eu sou César Agenor e no programa de hoje nós vamos discutir História Regional e Documentação Histórica. Para isso nós teremos o prazer de receber a professora doutora Vilma Terezinha Fernandes de Andrade. A sua formação em História foi feita na PUC, o seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, tudo em História. Ela tem um currículo vastíssimo. Por exemplo, é membro da Academia Santista de Letras, já foi secretária de Cultura da cidade de Santos e há mais de 50 anos atua como professora e pesquisadora. Professora Vilma, é um imenso prazer tê-la aqui hoje nesse programa Historicidade, um programa que nós discutimos história, né? Então nada melhor do que conversar com a senhora, com a professora. Bom. A professora, né? Falou para não chamá-la de senhora, com a professora Vilma, Isso. professora que formou gerações de professores de história, que tem uma trajetória acadêmica das mais belíssimas que nós temos. E para começar a nossa conversa, eu acho que é interessante a gente introduzir um tema, né? No Brasil, ao longo do século XX, era muito comum que se escrevessem histórias gerais, ensaios, interpretações sobre o que era o Brasil, do que foi, do que ele era e do que ele é. Essa tradição ela acabou ficando um pouco de lado, né, de acordo com que os programas de pós-graduação em diversas áreas do saber, especialmente em história, passaram então a se proliferar pelo país. E isso levou então a estudos mais pontuais, recortes espaciais mais precisos, né? Então, o estudo da escravidão, por exemplo, você tem agora várias perspectivas sobre a escravidão de acordo com a região da América Portuguesa ou depois do Império do Brasil, como é que a escravidão se deu. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que toda história hoje é uma história regional. Então, eu vou começar a fazer a pergunta que tem a ver com o primeiro tema do programa, que é a história regional. Então, como a senhora compreende a história regional? Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a honra de participar do programa Historicidade, né? E agradecer os elogios aí que você fez. Bom, respondendo à sua questão, é o seguinte: realmente, anteriormente se fazia a chamada História Geral do Brasil, porque não havia muito ainda o hábito acadêmico de se fazer pesquisa em documentação. Então, um praticamente copiava o outro. Pouca gente fazia pesquisa em documentação, não é? Então, a partir de quando os historiadores brasileiros começaram a pesquisar em Portugal ou a procurar informações dos nossos arquivos, não é? Então, realmente a história foi mudando. Mas, na realidade, o que acontece é que todos nós sempre tivemos dentro de nós uma questão: o que é ser brasileiro? Exato. Essa é uma boa então, na realidade, a gente, através da história, nós queremos saber exatamente que tipo de povo que nós somos. Nós sabemos muita coisa, que somos um povo mestiço, e que nós recebemos muitos imigrantes, e que tivemos vários períodos administrativos, tudo bem. Mas, realmente, o que significa ser brasileiro? Então, no fundo, a questão que nós estamos querendo saber é realmente que tipo de gente que nós somos. Sim. Né? Então, aí, nós chegamos então, ao cerne da sua questão, que é a história regional. Uhum. Então, o Brasil é um país continental e cada região, né, tem a sua história. Então, na realidade, nós estamos procurando partir de um postulado até pedagógico, que é partir do conhecido para o desconhecido, para o geral. Uhum. Então, essa ideia de pesquisar a nossa região ou uma sub-região, como é o caso da Baixada Santista, né? E que são 9 municípios, é a procura de saber como nós somos, como que nós existimos, o que nós construímos, o que foi construído por outros, o que foi construído por nós já brasileiros, né? E realmente, a partir daí, procurar explicar realmente a história do Brasil.
Então, de uma maneira geral, é isso. Sim, é um problema de fundo, né? Nos É um- entendermos, né? Entendermos o que nós estamos fazendo aqui, que nós, né? E nesse sentido, nós sabemos pelo currículo que a professora tem, pela quantidade de livros publicados, e o grosso da produção da professora é sobre a história de Santos da Baixada Santista. Inclusive com guias de documentos, né, de várias cidades. Mas a gente vai conversar sobre os documentos um pouquinho mais à frente. Mas sobre a história regional, a professora escreveu uma tese de doutorado, mestrado, doutorado, né, que valorizava o cotidiano da vida de Santos no século XIX. Né? Sim. Num período ali na historiografia, anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, que esta história do cotidiano estava sendo valorizada. Estava sendo criado, o dia a dia das pessoas passou a se tornar um objeto. Né? Dentro das várias pesquisas que a professora fez, nesse sentido, nessa historiografia, foi pioneira. Né? E ali na Universidade de São Paulo, onde estava começando aqueles estudos, talvez um pouquinho antes ali, mas que foi muito específico do Rio de Janeiro, a Maria Nisa Beatriz, né? Maria Nisa Beatriz da Silva, que é a professora portuguesa, radicada no Brasil, historiadora que estudou o cotidiano ali no período joanino, né? Cultura e sociedade ali naquele período, e veio do trabalho da professora logo na sequência ali sobre o cotidiano em Santos. E aí tem muita pesquisa, muita história. É até injusto perguntar de uma das pesquisas específicas, né? Sim. E aí deixo livre para que a professora fale sobre, nas várias pesquisas que fez sobre o cotidiano, sobre a vida de Santos, falar sobre os resultados que foi alcançado, algumas narrativas que foram construídas a partir dessas pesquisas, nesses Santos aí da colônia, no século XIX. Tá bom. Realmente, a Maria Beatriz fez um trabalho muito bom. Inclusive, ela estudou, por exemplo, o casamento, como eram feitos os casamentos e tal, o significado disso, falou sobre o patriarcalismo e tudo mais. E, realmente, assim, há muita coisa ainda para fazer nesse sentido, né? Agora, a gente pode ver, por exemplo, que o cotidiano é um recorte da história regional. Né? É um recorte, é um enfoque que a gente faz. Né? Agora, nesse enfoque, nós temos assim, várias observações a fazer. Então, por exemplo, no período colonial, né, nós temos, por exemplo, a condição feminina. Né? Uma condição feminina em que a mulher era praticamente dominada pelo poder do macho, do homem. Patriarca, né? O patriarca, o pater familias. Sim, o patriarca, claro, né? E, aliás, a expressão pater familias vem até recentemente. Né? Juridicamente ela existe. Não, né? Existe o pater poder, realmente. Então, aí nós temos uma mulher que é criada para ser submissa. Essa ideia da submissão da mulher está ligada com a religião católica, porque o primeiro, como dizer, que registrou através de um documento do Antigo Testamento foi São Paulo Apóstolo. Numa das cartas que ele escreve, ele diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, isso percorreu praticamente 2000 anos e foi uma coisa aplicada no Brasil. A minha mãe casou-se com o meu pai em 1934, na Igreja São José. E foi um casamento muito bonito e tal, foi todo mundo. Até já publiquei o retrato de casamento dela no jornal, tudo bem. E ela me disse que no momento que o padre estava fazendo a sua peroração para os noivos ali, né, na igreja, ele disse para ela: lembre-se de que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, você vê, César, que em pleno século XX, né, ele vai lembrar a determinação de São Paulo Apóstolo, do século I. Né? Então, quer dizer, isso é muito interessante. Agora, ao mesmo tempo, nós temos um contraponto, que é quando a mulher percebe que ela é inteligente,
que ela tem capacidade, né, não de carregar caixas ou de fazer um esforço físico, mas que ela tem capacidade de fazer algum tipo de trabalho que podia ser tão bom, até melhor do que era feito por homens. Então, aí começa o movimento feminino. Então, nesse movimento feminino, nós temos aqui em Santos colégios e escolas que vão incentivar que a mulher vá para a escola e estude. Isso em que período nós estamos falando? Então, nós estamos falando no primeiro período do século XX. Tá. Então, desde o comecinho do século XX. Então, você vê, por exemplo, que o Liceu Feminino, se não me engano, é de 1902. Então, aí o que tem? São mulheres, são meninas, porque primeiro era só para menina, agora não, agora é misto, né? Mas naquela época era só para meninas. Então, aí as meninas vão para a escola, vão aprender. E isso também fazia parte de uma determinação política. Porque quando vem a Primeira República, né? E aí você é um especialista nisso, não, quando vem a Primeira República, nós vamos ter uma tendência liberal, no sentido de propiciar a educação para todos. E esse todos incluía também a mulher. Uhum. Então, aí nós vamos ter essa política liberal para ter todos, para ter um estudo daquela época no primário, né? A escola primária. Então, todo mundo deveria ter acesso à escola primária. Então, isso que a gente diz agora, em 2015, escola para todos, toda criança deve ir para a escola, é uma ideia super antiga. Mas é que é interessante, né? A gente mantém a ideia, né? Mantém a ideia. Temos ainda uma quantidade grande de analfabetos no Brasil. Né? Ah, bom, isso, claro. Isso é uma vergonha nacional. Sim. Isso é uma vergonha nacional. Onde se viu? Inclusive, todos os movimentos para acabar com essa chaga educacional ainda não foi conseguida. Mesmo quando foi na época do regime militar, nós tivemos um movimento chamado Mobral. Sim, que eram as escolas dentro dos canteiros de obra, né? Não. O Mobral funcionava em várias escolas. Eu, por exemplo, lecionei no Acácio de Paula Leite Sampaio, que era o antigo Municipal de Comércio, Instituto Municipal de Comércio, e lá, no colégio, que funciona aqui na rua 7 de Setembro, né, tinha classes do Mobral. Classes do Mobral. Uhum. Então, não era só de canteiro de obras, não. Sim. Eles espalharam bastante. Agora, houve assim, um grande problema, porque nós discutimos isso em sala de aula. Inclusive, quando eu fazia mestrado, quando eu fazia doutorado, por que não se conseguiu resolver isso? Então, foram dadas várias explicações, que havia mesmo alunos, adultos, porque a ideia era pegar os adultos e ensiná-los, né, as regras básicas do escrever, falar e tal. É que havia muitos alunos que não tinham preparo para aprender a ler e escrever, por incrível que pareça. Então, havia alunos que faziam 1, 2, 3, o mesmo curso e não conseguiam. Uhum. Então, porque naquela época ainda não havia uma metodologia de ensino para conseguir resolver o problema desse tipo de aluno. Isso aí é uma questão que ainda a gente discute muito hoje. Eu vou fazer um pequeno intervalo, coisa rápida, e nós já voltamos. Espera só mais um pouquinho que nós já voltamos. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com Historicidade. No programa de hoje, nós estamos conversando com a professora doutora Vilma Terezinha Fernandes de Andrade sobre História Regional e Documentação em História. Professora, nós estávamos aí conversando, a senhora estava falando, começou uma história de longa duração, vamos dizer assim, da condição da mulher na colônia, da submissão, e aí foi prosseguindo nessa história e chegou a questão da educação, e eu acho que a senhora quer concluir essa questão, né? Nós estamos conversando aqui no intervalo, justamente para fechar essa questão da mulher, né? Do papel da educação, então, nessa questão da mulher, aí que é nessas pesquisas sobre o cotidiano, que a senhora foi vendo as transformações em torno do papel da mulher na sociedade brasileira. Então, e aí, quando houve essa
colocação liberal, de fazer uma educação liberal, todos podem estudar, inclusive as meninas, né? O que ocorreu? As meninas foram estudando e também elas foram se orientando para a profissão do magistério. Então, praticamente, as meninas, as mocinhas, adolescentes, iam fazer o chamado curso normal, né? Que hoje chama magistério. Então, isso deu a elas a possibilidade de ter uma profissão que era paga. E aí, a partir daí, outras profissões foram se abrindo, né? E, inclusive, aí, isso deu à mulher uma certa autonomia. Então, ela não ficou tão dependente do marido. Porque, na realidade, a mulher, nessa época, e, aliás, até recentemente, né, cá entre nós, ela era criada para se tornar atraente e conseguir um marido. Né? Porque o marido era, digamos assim, uma finalidade da mulher. Ter um homem que lhe desse o status de mulher casada, a sustentasse a ela e a sua prole. Né? Então, muitas vezes ela se sujeitava a um marido que não era lá essas coisas, né? Em troca dessas, vamos dizer, desse sustento. E aí, à medida que ela foi conseguindo ter outros campos de trabalho, ela pôde se sentir mais segura. E aí vai ter também a grande influência do catolicismo, que é, aliás, até hoje, né, a favor, né, da chamada união indissolúvel, até que a morte o separe. Aquela coisa toda que a gente ouviu, que aliás é muito bonito, né? É uma perspectiva. É romântico, né? Muito. Mas é pouco real, né? Realmente, assim, muito romântico, muito bonito, né? E todo mundo assiste aquilo quando é da cerimônia, né? E fica torcendo que dê certo, né? Mas só depois é que acontecem as coisas realmente. Bom, sim. Então aí a mulher começa a ter maiores possibilidades de realmente não ficar tão sujeita, né, ou tão submissa como era, digamos assim, imposto a ela. E aí tem uma luta muito grande, sociológica e histórica, que é a questão do divórcio. Então, quando vem o divórcio, né, porque antes era tal história do desquite no Uruguai. Não sei se você não acompanhou isso, né? Porque então, no Uruguai era permitido, no Brasil não, e aí você tinha todo... Então, quando você quis se separar... A família, às vezes o pai, que levava a filha para o Uruguai para que ela se separasse. Essa história toda é uma história bem interessante. Essa história é interessante. Aí, então, quando realmente é feito, instituído o divórcio no Brasil, né? Então, houve aí uma maior possibilidade, né, da mulher e mesmo do homem, né? Porque também não era só o divórcio que interessava só para a mulher, é claro, né? Também havia homens que não queriam mais, né? Continuar casados. As complicações das relações humanas. Né? Pois é, isso aí, né? Eu sei de um caso de um casal bem jovem, casou, tiveram 2 filhos, e um dia o marido foi procurar o pai da moça, da mulher dele, e disse: olha, sua filha é ótima esposa, muito boa mãe, não tenho queixa nenhuma, mas eu descobri que eu não sirvo para ser marido. E pediu o divórcio. Quer dizer que não é só a mulher que queria o divórcio. E se separaram, uma boa e tal, sem briga, sem nada. Ela ficou com as crianças, ele assumiu como pai, aquela coisa toda. Mas eu só estou te falando, porque senão a gente vai pensar que é só a mulher que queria o divórcio. O homem também. Claro que não, né? Então, é isso aí. E que tem a ver com essa transformação, né? E com essa transformação toda social, não é? Mas aí também depende da iniciativa da mulher. Sim, claro. Isso aí também depende da mulher querer realmente, digamos, falando assim, filosoficamente, né? Seguir o seu caminho. Sim. E aí, professora, tem um outro tema, né? Só para a gente aí mudar um pouco, para a gente chegar aí numa segunda parte do nosso programa, né? Desse episódio de hoje, que é sobre a questão do material que o historiador usa para poder escrever a história, quer dizer, para contar essa história
essa breve história da mulher, da perspectiva da mulher no Brasil, que tem a ver com uma cultura ocidental, uma cultura machista, que a professora falou brilhantemente para nós aqui. O historiador precisa de documentos, né? E faz algumas décadas, a professora coordena o antigo Centro de Documentação da Baixada Santista, atualmente Núcleo de Pesquisa e História da Universidade Católica de Santos, né, que pertence ao curso de História, e que a senhora esteve lá no início, junto do Departamento de História, fundou e de lá até então é dirigido pela professora. Então, o documento é matéria-prima para o historiador, né? Mas qual que é a importância para a sociedade de organizar e salvaguardar memórias, vestígios e documentos produzidos por homens e mulheres no passado? Bom, na sua pergunta você já respondeu. Você falou qual é a importância. Essa importância existe, pelo contrário. Você sabe muito bem que você também é um historiador, não é? Muito competente, tem muitas publicações, que é o seguinte: sem documento não há história. Isso é uma regra, que aliás vem lá do tempo da historiografia francesa, né? Pas de document, pas d'histoire, né? Então a gente precisa da documentação. Agora, essa documentação, o acesso a essa documentação é garantida pela nossa Constituição, né, de 1988. Mas como que vamos dizer, não só o historiador, mas o cidadão tem direito à informação, a chamada transparência, que é uma palavra que agora se usa muito, né? Sim. Então, essa documentação existe, na realidade, são todos os dias, são produzidos centenas, milhares de documentos em todo o Brasil, só para falar do Brasil. Então, essa documentação é a chamada documentação corrente, do arquivo corrente, e durante 5 anos. Depois, até o 25, são o arquivo intermediário. E depois de 30 anos, né, nós vamos ter o chamado arquivo permanente, que o povo chama de arquivo morto. Coisa que me arrepia quando eu escuto falar arquivo morto, não. Que é isso? Arquivo, por favor, arquivo permanente. Bom, a gente ri porque a gente sabe que isso realmente, né, não dá para aceitar, arquivo permanente. Então, esse arquivo permanente são os documentos que têm que ficar à disposição, naturalmente reservado a alguma coisa que seja, vamos dizer, segredo de Estado, segurança nacional, isso aí, vamos dizer assim, é um outro departamento. Mas essa documentação, como eu te falei, são milhares, são milhões de documentos. Então, para ter acesso a essa documentação, é preciso que os documentos sejam organizados. E aí entra o papel do arquivo, do arquivista e do documentarista. Uhum. Fora outros, como paleógrafos e outras pessoas que também colaboram com isso. O paleógrafo é aquele que decifra aquelas letras quase indecifráveis, né? É. Aqueles manuscritos lá do século XVII, XVIII. Não, pelo amor de Deus. Realmente é muito duro isso, né? E, inclusive, quem é paleógrafo, ele se sente como um ser superior em relação ao historiador que precisa dele para fazer a chamada transcrição. Né? Ele lê uma linguagem quase mágica, né? Brincadeira. É só ler a primeira página, né? Ver a primeira página da carta de caminha, né? Se você lê aquilo, você já fica horrorizado. Bom, então é preciso que haja uma organização de arquivo. Uhum. Agora, essa organização de arquivo primeiro vai interessar para o historiador. Muito bem. Uhum. Agora, essa documentação tem que ser colocada também à disposição não só do pesquisador, mas do cidadão. Agora, a maioria dos cidadãos não procura arquivos, porque ele acha que aquilo não é dele. Uhum. Aliás, ele nem sabe que aquilo é um local onde ele pode ter informações. Sobre o que ele quiser, né? Sobre o que ele quiser. Não, lógico, sobre o que ele quiser. Então, há muitas pessoas que gostam de história, organizam seus próprios arquivos
E para organizar esses arquivos, vão, por exemplo, nas hemerotecas, né, onde tem as coleções dos jornais, pegam o assunto que interessa e fazem os seus próprios trabalhos. E organizam o seu próprio arquivo. E aí eles percebem que eles também podem ir nos arquivos públicos, porque pela lei é o poder público que tem que manter e organizar arquivos. Então, isso aí é algo que ainda não está sendo feito em todo o Brasil. Então, por exemplo, agora é que está sendo feita uma campanha, por exemplo, só no estado de São Paulo que eu estou falando, né, no sentido de que cada município tenha o seu arquivo municipal. Porque agora no século XXI. Agora é século XXI. E porque é preciso também tirar do povo a ideia de que o arquivo é um depósito. Você fica lá depositado e tal, quem quiser que vá lá, para que organizar isso e tudo mais, né? Então, é preciso formar arquivistas, documentaristas, paleógrafos, para que realmente essa documentação seja feita. E é preciso também fazer, César, inventário disso. Né? Então, inventário disso. E outra coisa também, associar o arquivo também a época digital. Então, você pode, em casa, através do seu computador, fazer o levantamento do que tem, por exemplo, no Arquivo Nacional. Sim. Ou no Arquivo do Estado. Sim, então, quer dizer, isso. Agora, é preciso também que tudo isso seja divulgado. Então, uma das coisas que eu faço nesse sentido é exigir dos meus alunos 16 horas de pesquisa em arquivo. Poxa, que bacana. E eu dou para eles uma ficha, explico como faz. Eu digo, vocês podem pesquisar no arquivo que vocês quiserem. Mas vocês têm que... Vocês mesmo controlam o horário, eu vou confiar em vocês, e vocês vão preencher as fichas, quantas fichas vocês quiserem, né? E no fim vocês vão fazer numa página só um relatório. Onde foi feito, em que arquivos vocês fizeram a pesquisa, se vocês foram bem atendidos e se o arquivo estava organizado e tudo mais. Porque também isso vai gerar o espírito crítico deles. Olha que coisa e tudo isso resume no quê? Cidadania. Professora, agradeço muito. Extremamente elucidativo. Eu que agradeço. A cidadania tem que ser participativa e as pessoas precisam resgatar essa memória. Professora, eu vou precisar recebê-la novamente aqui. Muito obrigada. Quem sabe a gente conversa aí sobre ensino de história, essas coisas todas. Agradeço muito pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço, César. Agradeço você também que está com a gente toda semana e que está com a gente hoje. Então, nos acompanhe no YouTube, interaja com a gente no Facebook e volte na próxima semana. Tô te esperando.